Êxtase foi o nome dado à substância metileno-dioximetanfetamina, ou seja, MDMA. Ele se trata de uma droga sintetizada que é feita em laboratório e que, quando utilizada, apresenta efeito de euforia, bem-estar, aumento da capacidade física e mental. Ele foi sintetizado e patenteado em 1912 com a função de inibidor de apetite, mas como ele apresentou esses efeitos colaterais, ele não pôde ser comercializado. Em 1950, ele voltou para ser utilizado em complemento nas psicoterapias. Em 1953, algumas substâncias foram testadas com fins militares. Nos anos 70, a droga começou a ser consumida de forma recreativa, e os períodos entre 1977 e 1984 foi chamado de época áurea do êxtase, ficando conhecida como penicilina para a alma e a droga do amor. Ao longo da década de 80, o êxtase já havia ganhado grande popularidade nos Estados Unidos e na Europa, mesmo com sua proibição em 1977 no Reino Unido e em 1985 nos Estados Unidos. No Brasil, a MDMA é considerada uma substância de uso proscrito, definido pela Portaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, de número 344, desde maio de 1998. O mecanismo de ação do êxtase sobre o sistema nervoso central ainda não foi completamente esclarecido, mas estudos mostram que o êxtase interfere em diferentes neurotransmissores, sendo os neurônios serotoninérgicos mais suscetíveis. Após o uso da droga, ocorre um aumento nos níveis de serotonina, dopamina e norepinefrina no sistema nervoso, os quais estão envolvidos no controle do humor, termorregulação, sono, apetite e no controle do sistema nervoso autônomo. Esse aumento dos neurotransmissores ocorre pois o êxtase bloqueia a enzima MAO, que é responsável pela degradação dos mesmos. Então, agora, falando um pouco sobre os efeitos colaterais do êxtase, existem dois tipos, os efeitos a curto prazo e os a longo prazo. Falando um pouco sobre os a curto prazo, são eles: raciocínio debilitado, falsa sensação de afeto, confusão mental, depressão, problemas para dormir, ansiedade severa, paranoia, fissura pela droga, tensão muscular, desmaios e arrepios ou vômitos, o ranger involuntário dos dentes, visão embaçada e náuseas. Agora, falando sobre os efeitos a longo prazo, são os danos cerebrais de longa duração, afetando o pensamento e a memória, danos nas partes do cérebro que regulam funções como aprendizagem, sono e emoção. É como se o painel de controle do cérebro fosse destruído e depois remontado ao contrário. Hemorragias, psicose, colapso cardiovascular, convulsões e até que chega à morte. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a farmacocinética do êxtase. Essa droga ela possui efeitos psicoestimulantes e eles podem durar de 2 a até 4 horas. Esses efeitos eles vão começar a aparecer de 20 a 60 minutos após a ingestão de doses moderadas. O que são doses moderadas? São de 75 a 100 mg mais ou menos. As formas mais comuns de encontrar o MDMA são comprimidos, tabletes ou até cápsulas. Qual que é o problema? Qual que é o ponto dessa droga? O problema é que ela atravessa facilmente as membranas biológicas e a barreira hematoencefálica, ou seja, ela se divide facilmente no organismo. Dando continuidade, seu nível plasmático ele varia em torno de 8 mg por litro e é considerado um nível de intoxicação grave, sendo necessárias 24 horas para a diminuição dos seus níveis plasmáticos, que produziria menos efeitos tóxicos. Nos casos de intoxicação, geralmente o usuário usou várias cápsulas, tendo seu nível plasmático de êxtase em torno de 7,72 mg por litro. Mas existem casos de overdose com ingestão de até 42 comprimidos.
E existem também os casos fatais, que o nível plasmático é de 60 a 70 vezes maior do que o descrito. A eliminação da droga, ela depende parcialmente do metabolismo hepático, porém, 65% da dose do êxtase é eliminado sem a metabolização, apenas pela excreção renal. Bom, agora vamos falar sobre o tratamento do uso do êxtase. Ele, na verdade, é feito com base nos sintomas de cada indivíduo, ou seja, isso pode variar bastante. Com isso, a primeira coisa a ser feita é o tratamento e supressão dos efeitos indesejáveis e a retirada da droga. Após isso, deve-se manter uma boa ventilação e perfusão sanguínea, por desobstrução das vias aéreas e acesso venoso. Como não existe nenhum inibidor farmacológico do êxtase, ou seja, um medicamento específico para intoxicação, é feito um tratamento dos sinais e dos sintomas do paciente, podendo-se utilizar medicamentos benzodiazepínicos para convulsões, administração fisiológica para hidratação e propanolol em caso de arritmias, entre outros. Este trabalho foi realizado pelos alunos de farmácia da Universidade São Judas Tadeu. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!